Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: purificando nossos pensamentos, iremos purificar nosso coração. Cristo em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Dai-nos, Senhor, um coração perfeito. Dai-nos sabedoria, entendimento. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Ensina-nos, Senhor, a ser mais parecido com Ti. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós só podemos sentir aquilo que a gente pensa. Então, os nossos sentimentos são um reflexo dos nossos pensamentos. Se você notar, quando uma pessoa está sentindo depressão, vamos ao termo, sentir depressão, sentir tristeza, sentir. É sinal que eu estou pensando em alguma coisa que está produzindo aquele sentimento. Quando a pessoa toma um remédio, o que esse remédio faz? Ela não permite que ela pense. Por isso que você olha pessoas que tomam esse tipo de medicação, você nota que elas parece que está fora do ar, está fora de sintonia. Você conversa com ela, parece que ela está olhando para o além. Por quê? A partir do instante que a cabeça dela não pensa, ela não sente. Certo? Só que tem hábitos, tem pensamentos que nós aprendemos a pensar desde criança. Desde criança. Então, é aquele caso, olho por olho, dente por dente. Olha, se o coleguinha na escola te der um soco, você vai lá e dá uma bicuda nele. Olha, se alguém te xingar, você xinga de volta. Então, a vida, ela ensina a gente a ser um espelho do mal. Nunca é coisa boa. Eu nunca vi ninguém ensinar, olha, se alguém te der algo bom, dê algo bom para ele em dobro. Não, isso não existe. É você pegar o seu, e se alguém te fizer mal, você maltrata. De preferência, se você puder maltratar antes dele te maltratar, é melhor. Porque é melhor sim, pelo menos você é durão, você não leva desaforo para casa. Só que Cristo não tem essa mentalidade. A palavra de Deus, ela não ensina nada disso. Então, a partir do momento que eu começo a querer mudar, que eu começo a querer uma nova vida, a descobrir um novo comportamento através da palavra de Deus, eu começo a mudar os meus pensamentos. Lá em Hebreus 10, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Para mim me aproximar de Deus, eu tenho que ter um coração sincero. E o que seria isso? Sinceridade para Deus é você entender o mal que você faz e querer viver uma vida diferente dessa que você vive. Isso é ter sinceridade com Deus. Convicção de fé, acreditar que Deus existe, acreditar que Deus pode mudar a tua vida, acreditar que aquilo que está acontecendo na tua vida hoje é justamente porque Deus não estava na tua vida. Então você dá um poder de transformação enorme para Deus agir na sua vida, agir no meio, agir na tua família, agir nos teus caminhos, agir em tudo. O nosso coração aspergido é o nosso coração limpo, como se a gente estivesse jogando água para poder limpar ele. E quem é essa água? A água é o Espírito Santo. Se você notar com um entendimento um pouco melhor, o que são os nossos pensamentos? Você acha que os nossos pensamentos são nossos ou não? Você conscientemente pensaria em se matar? Eu não conheço uma pessoa que queira produzir o mal para si mesmo. Não conheço. A gente sempre quer ganhar, a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer vencer. Eu não conheço pessoa que fala assim, não, eu quero perder mesmo, porque eu gosto de perder. Não. Como que esses pensamentos de morte podem chegar dentro da nossa cabeça? Como que eu posso pensar em fazer mal para outra pessoa? Como que eu posso pensar em falar mal de outra pessoa? Como que eu posso pensar em fazer coisas que eu sei que é errado e que eu vou me arrepender? Como que eu ensino isso para minha cabeça? Na verdade, isso não é ensinado.
Os nossos pensamentos, eles são influenciados, ou é como se tivesse uma voz que conversasse com você. Lembra aquele desenho de um diabinho de um lado e o anjinho do outro conversando e a pessoa escutando um, escutando o outro? É mais ou menos isso. O espírito que está perto de nós, ele vai influenciar o nosso comportamento. E através desse falar, percebe que quando você fica quieto, uma voz ela fica falando. Essa voz é a sua consciência. É que se a gente não tivesse discernimento, se você não soubesse que o seu ouvido escuta e você ouvisse a voz de outra pessoa, você ia achar que aquilo veio de onde? Da tua cabeça? Espiritualmente, nós temos um sexto sentido. A nossa alma, essa conversa, ela é feita com a nossa alma, que é aquilo que a gente chama de ser vivente. Então, esses espíritos, eles estão falando perto da nossa alma. Só que existe um fato. Quando eu oro com a minha alma, quando a minha alma, orar é chamar, quando eu chamo a presença, é como se eu acendesse a luz. A partir do momento que eu acendo a luz, tudo que é mal sai de perto de mim. E os meus pensamentos, eles começam a se modificar. Percebe que às vezes a gente está orando e não consegue se concentrar. Por quê? Porque existe uma disputa perto de você. Ou a tua fé não está forte o suficiente, ou você não está entregando e confiando em Deus o suficiente para poder ouvir apenas o Espírito Santo. E é assim, eu estou afim de Deus, ele fica perto, eu não estou afim, ele sai. E esses pensamentos, eles não são nossos. Ah, mas isso eu não acho que isso seja verdade. Então eu vou fazer um teste com vocês. Eu sou um programador. Então, a partir do momento que eu me tornei um programador, eu preciso saber fazer alguma coisa que outra pessoa inventou. É uma linguagem de programação. Então, vamos imaginar, se você quisesse aprender inglês, como que você faria? Você se matricularia numa escola de inglês e iria aprender. Ou tá perto de alguém que sabe inglês para te ensinar. Seria possível você aprender inglês sem ouvir outra pessoa e sem que alguém te ensinasse? Você ia falar assim para mim, não, é impossível fazer isso. Como que eu sei programar? Quem me ensinou a programar se eu não fiz faculdade, se eu não li livro, se eu não fiz curso, eu não fiz nada? Ah, você é autodidata. Ah, autodidata? Então quer dizer que o meu pensamento ele foi capaz de produzir algo que outra pessoa produziu e eu consigo trabalhar sobre uma coisa que eu não fui capacitado humanamente para fazer? Ou Deus me disse o que eu tenho que digitar, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que prosseguir. Porque é a mesma coisa, pensa que você não sabe fazer alguma coisa e eu vou te instruir. Olha, tá vendo o botão tal? Tô, aperta, você aperta. Olha, tá vendo coisa tal? Tô, aperta, tal. Tá vendo? Tô, faz, tá? Passei um conjunto de instrução. No final, qual é o resultado? Você realizou uma ação que você não sabia. Para mim é a mesma coisa. Curiosamente, eu sei o que eu tenho que saber e esqueço o que eu não preciso. Então tem coisas que eu fiz em dado momento que eu olho hoje, eu nem imagino como que eu fiz. Porque é mais ou menos isso, como se Deus ele guiasse um passo a passo. A partir do momento que você entra no seu propósito, você se torna capaz de fazer aquilo. E é necessário que os nossos pensamentos estejam purificados para que nós possamos ouvir a voz de Deus com clareza. E o que Deus quer que nós façamos enquanto nós ouvimos essa voz? Que nós acabamos obedecendo a sua palavra, que nós acabamos obedecendo o nosso chamado, que nós possamos ser melhores. E o nosso comportamento ele está diretamente ligado a isso. Às vezes você não chega perto de alguém e você já começa a sentir algo ruim. Sentir algo ruim. Mas aquela pessoa não me fez nada, eu só vi a sua alma tá ouvindo coisas que muitas vezes você não está vendo, você não está enxergando. Muitas vezes Deus ele fala na palavra em Coríntios que ele gostaria de dar um alimento sólido, mas nós somos como crianças, né? Nós precisamos de um leite espiritual ainda. Então muitas vezes eu fico batendo na tecla do amor, que Deus nos ama, para que o Espírito Santo possa vir para perto de nós, para que a nossa fé possa aumentar e que de alguma forma isso possa transformar a nossa vida. Essa é a verdadeira mensagem. E a partir do momento que os meus pensamentos se tornam puros, é sinal que o Espírito Santo está vivendo perto de mim e que Cristo está em nós. A partir desse instante é uma nova vida. Eu já não fico mais pensando nas mesmas coisas, eu já não sinto mais tentado pelas mesmas coisas. E olha para você como é curioso. Essa parte da gente renovar o nosso pensamento, ela começa justamente pela nossa vontade.
A nossa alma precisa querer. Nessa nós temos o controle. Eu consigo. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Essa parte, ela é nossa. A oração é a forma que a gente chama para Deus. Então ela tem que ser feita também de uma forma que Deus entenda aquilo que a gente quer com clareza. E Deus, ele vê as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas crenças, ele enxerga todas essas coisas. Talvez você possa mentir para outra pessoa para não demonstrar aquilo que você sente ou para que ela não tenha uma má impressão de você. Só que a verdade é uma só. Que a verdade, ela não deixa dúvida. Quando eu faço as coisas do jeito certo, qualquer um que olha entende. Quando eu começo a explicar demais as coisas, tem alguma coisa errada naquilo que eu faço. Quando eu não sei esperar o tempo de Deus, quando eu não sei esperar que eu às vezes preciso crescer e que cada pessoa tem seu tempo. Não adianta eu olhar para a vida do outro e desejar o que o outro tem, porque o tempo dele, às vezes ele está em outra parte que eu não tô. Cada pessoa cresce num ritmo, cada pessoa aprende de um jeito. Aquele que muito esconde das experiências, ele acaba não tendo experiência nenhuma. A tribulação, ela nos faz crescer. Aquele que também é muito protegido, que o tempo todo as pessoas se preocupam, esse coitado. Deus não vai conseguir agir na vida dele, Deus não vai conseguir trabalhar na vida dele, porque ele não tem experiências. A escola do Espírito Santo, ela é feita justamente disso, na dificuldade, porque a gente só consegue entender confiança justamente quando as coisas não estão bem. Como eu posso ver o poder de Deus se tudo acontece exatamente certo? Como que Deus pode vir fazer um milagre? Como é que Deus pode me curar se eu não estou doente? A verdade é uma só. A verdade, ela é uma só. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 24 a 26, tem um exemplo disso, de mudar a forma de se pensar. E a palavra diz assim: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Nota que nessa passagem, Deus começa descrevendo o nosso comportamento. Eu não devo brigar, devo tratar as pessoas com educação, eu devo ser paciente, eu devo corrigir as pessoas com delicadeza. E ele deu o maior discernimento, que aquelas pessoas, elas podem vir a se arrepender. E por que elas têm esse comportamento de brigar? Porque o diabo prendeu essas pessoas. Mas como que o diabo pode prender uma pessoa? Pelo pensamento. Percebe que a insegurança que a gente tem é que a gente pensa que o outro está pensando. Olha que maluquice, eu penso que o outro pensou, eu entro num lugar e eu me sinto com vergonha. Por quê? Porque tá todo mundo olhando. Às vezes as pessoas não estão nem aí pra tua vida. Não, mas tá todo mundo olhando. Quem disse isso pra você? Foi você mesmo? Porque são pensamentos que a gente não questiona. Quem que entra num lugar e fica pensando no que o outro vai pensar? Essa noção de que ninguém te gosta é do diabo. Deus te fala, você é amado. Quantas vezes Deus nos diz, olha, vocês são amados. Olha, ame o outro como a si mesmo. Olha, ame, faça o bem. Os mandamentos de Deus são sempre esses. O do diabo, não. Percebe? Quando que a gente descobre o poder do pecado? Quando a gente tenta ser melhor. Agora, como que eu posso ser melhor se o diabo o tempo inteiro influencia os meus pensamentos com maus sentimentos? O tempo inteiro. E chega num ponto que eu não suporto mais, que entre ficar ouvindo o diabo falar, eu prefiro usar uma droga, entre ficar ouvindo o diabo falar, eu prefiro beber. Pra quê? Pra simplesmente acontecer que nem o exemplo do remédio. Eu não pensar em nada, eu quero ficar dopado, eu quero ficar anestesiado, eu não quero mais pensar nisso. Olha que maluquice. Olha quanto sofrimento esconde em cima de um comportamento, em cima de um pensamento. E a gente acha que é nosso. Quanto mais a gente fica falando sobre algo, mais a gente fica alimentando aquilo dentro de nós. Ao invés de repreender, o que nós precisamos fazer é justamente isso, repreender. Se vem um pensamento que não está alinhado com aquilo que você quer, ou sabe que aquilo que não é que Deus quer, repreende. Você acha que Deus quer que você se mate? Você acha que Deus quer que você odeie as pessoas, que você brigue com as pessoas, que você não valorize a sua vida, que você não valorize as oportunidades? Claro que não.
Deus quer justamente o contrário. E o que o mal quer para sua vida? O mal quer roubar, matar e destruir. Se você brigar com os outros e alguém vier e te der um tiro, bater em você, para ele tá a alegria de viver. Principalmente se ele conseguir colocar um ódio no seu coração. Por quê? Porque vai fortalecer a voz que ele tá lá na tua cabeça. Toda vez que a gente escuta um áudio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando novos pensamentos, nós estamos permitindo, bom, esse pensamento aqui não é o diabo que está perto, não, esse pensamento é de Deus. E olha como é que é curioso. Você escuta a minha voz todo dia repetindo as coisas que Deus pede para mim dizer. Claro que tem coisas que eu digo, com certeza. Deus, ele não anula a gente. Então ele vai usar das minhas experiências, da minha obediência, da minha capacidade, do que ele deu para mim, para poder usar. Tem parte que eu falo que eu não sei nem o que eu tô falando, porque pro meu discernimento e pro meu conhecimento não faz sentido. Aí vocês ouvem e falam, nossa, isso tem transformado a minha vida, isso tem mudado os meus pensamentos, tem mudado. E como isso é curioso e como é transformador. E como que eu sei que é Deus agindo através de mim? Porque tem causado transformação na vida de outras pessoas. Vou compartilhar com vocês algo. Ontem saiu uma decisão de que o Telegram poderia ser banido. Ainda não foi, tô gravando áudio nele hoje. Se ele for, se você pesquisar no Spotify, eu tenho um podcast que é exatamente o mesmo áudio daqui, e você pode ouvir lá. Só que aí eu postei a matéria, tem um amigo meu que ele compartilha esse mesmo áudio no WhatsApp e deixei o telefone dele lá. Ele começou a compartilhar o áudio porque ele sentiu vontade ou ele pensou. Quem fez ele pensar? Da mesma forma, Deus levantou diversas pessoas em diversos lugares, de diversas cidades, para que essa mensagem pudesse chegar. E essa mensagem, ela tem transformado a vida de outras pessoas. A mensagem que é minha? Não, a mensagem que é de Deus. Eu apenas sou a voz que Deus tem usado. Ontem eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas que se cadastrou no WhatsApp dele, pedindo para poder receber a mensagem para replicar, dos testemunhos dessas pessoas, do que elas fazem para que essa mensagem possa chegar em outras pessoas. E a gente não tem nem noção. Eu muitas vezes eu tô fazendo algo pensando que tem lá, sei lá, meia dúzia de pessoas ouvindo, que não faria diferença se eu fizesse ou não fizesse. Percebe que para que meu coração não se torne vaidoso, para que eu não me sinta melhor que ninguém, é assim que as coisas têm que se manter. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, muito feliz de saber que na minha insignificância Deus me usa. Saber que dentro de todo o meu pecado, saber de toda a minha dependência, saber de tudo que eu fiz no passado, ainda assim Deus me usa. Porque a partir do instante que eu permiti que Ele purificasse os meus pensamentos, que Ele purificasse os meus sentimentos, que todo aquele sentimento de depressão, de tristeza, de morte, de culpa, de raiva, de ódio, de inveja, de frustração, saíssem de dentro do meu coração, criou tanto espaço para que Deus pudesse trabalhar, para que Ele pudesse semear esperança, amor, semear uma nova vida, semear um espírito que pudesse trabalhar na vida de diversas pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas. Deus abriu uma porta que durante muito tempo eu tentei achar. Durante muito tempo eu tentei encontrar uma pessoa que pudesse me entender, uma pessoa que pudesse me amar. Só que o amor que cabe dentro de nós, ele é muito grande por um ser humano só conseguir suprir. É impossível, é impossível. Porque só cabe Deus dentro do nosso coração. Então, a partir do instante que eu pude ter uma noção disso, como eu me senti grato. E como eu sou grato por poder participar, como tantas pessoas estão participando, de poder levar essa mensagem para frente. E não é uma mensagem que ela está interessada em enriquecer pessoas, em ser maior, em ser menor. Não, nós estamos interessados que as pessoas consigam amar, que elas consigam ser melhores, que elas consigam ser felizes, que elas consigam sentir a presença de Deus, que elas consigam alcançar um céu, que elas consigam alcançar uma graça que hoje ela não é pregada, muitas vezes ela está esquecida, ela está escondida. Em um mundo hoje de aparências,
a mensagem muitas vezes ela se torna opaca, porque ela é apenas texto e as pessoas gostam de foto. Cada vez mais a linguagem está sendo perdida nisso, e nós estamos criando um movimento. Que coisa interessante. O Telegram, ele tem uma vantagem que não tem quem compra seguidor aqui. Quem tá aqui tá porque quer. Não tem impulsionamento, não tem nada. Então cada pessoa fez porque sentiu que o Espírito assim estava trabalhando em conjunto com todos nós. Olha, você faz, você vai distribuir, você vai alcançar, você é desse grupo, você é disso, você tá em pecado, mas vambora, esse é o grupo que eu quero atingir. E Deus chamou cada um do jeito que a gente tava. E começou a transformar todo mundo. Todo mundo. Do Brasil inteiro. Tem gente de outros países que também recebe a mesma mensagem. Deus está fazendo uma renovação no meio de nós. Quanta alegria, de verdade, do fundo do meu coração. Amém? Desejo que Deus cuide de cada um de vocês, que Ele possa dar entendimento, que todos os pensamentos ruins, sempre que tiver algum, começa a orar, entra em oração. Não deixa o mal ficar falando coisas de você que você não é. Ainda que no passado você tenha feito, olha lá em cima na primeira passagem de Hebreus, purificar o seu coração, perdoar a si mesmo, seguir em frente. Sabe, o que passou, passou, você não é escravo do diabo. Você tem uma nova vida, você tem um novo chamado. Se você tem a oportunidade de fazer como essas pessoas, de pegar essa mensagem e passar para frente, porque você sente que isso é o certo a fazer, porque sente que essa mensagem pode transformar as pessoas à sua volta, ajuda, continua a corrente. Amém? Um bom dia.